A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Continuamos hoje no segundo capítulo de 2 Timóteo, com muita alegria, pois temos aprendido lições maravilhosas. Assim eu espero e oro para que todos possam aprender lições, possam crescer espiritualmente no Senhor, que o Espírito Santo nos ensine, que Ele nos guie naquilo que devemos aprender. Agradecemos também ao Senhor pela rica oportunidade de aprender mais uma porção da palavra. Leiamos a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo que a força está na graça que está em Cristo Jesus. Nossa força vem de Deus, não esqueça. E que nós devemos nos fortificar cada dia mais na graça que está em Cristo Jesus. Ela é a fonte de nossa força. No versículo 2 ele diz assim: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, quer dizer, de muitas outras pessoas que ouviram também esse mesmo evangelho, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está falando aqui de discipulado, que Timóteo devia transmitir a homens fiéis, a pessoas fiéis que estavam junto dele, pessoas prontas, aptas, que idôneos quer dizer isso, aptas para instruir a outros. Está falando de discipulado. Pessoas que pudessem ajudá-lo no ministério, pessoas que poderiam ajudá-lo como pastor. E que esses ensinassem a outros e ensinassem a outros, ou seja, para que houvesse o crescimento sadio da igreja. Ele diz no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora ele vai fazer 3 comparações maravilhosas. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele começa comparando aqui o cristão a um soldado. E diz que ele não se envolve em negócios desta vida. O bom soldado de Jesus é aquele que vive sobre regras rígidas. É um homem forte, é uma pessoa forte, decidida, e que ele supera suas próprias dores, supera suas feridas para servir, para agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou para aquela obra, para aquele serviço. E ele não se envolve mais em negócios dessa vida. Quer dizer, ele abandonou os negócios dessa vida. É como se, antigamente, quando se chegava no serviço militar, o superior dizia assim para seu soldado: esqueça que você tem uma família, agora você serve a este exército. Então, nós devemos viver mais ou menos assim, não esquecer da família, não esquecer dos nossos parentes, mas quer dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Ele assim, Timóteo, em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos primeiro agradar aquele que nos arregimentou. Nós somos soldados, nós vivemos para agradar a Cristo, nós vivemos para agradar a Deus. Igualmente, ele diz no versículo 5, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha lá, ele está falando daquele atleta, o corredor. Ele diz que ele não é coroado, aquela coroa de louros, se não lutar segundo as normas. O atleta é aquela pessoa disciplinada. Ele também segue normas. Ele tem que se alimentar corretamente. Ele tem que fazer exercícios. Ele tem que treinar. Ele tem que abrir mão de estar em festas. Ele tem que abrir mão de estar em outros locais, em outras diversões. Ele tem que abrir mão de muitas coisas para ser o quê? Coroado. E ele tem que viver uma vida regrada. Assim também somos nós. Se nós quisermos sermos coroados, nós temos que viver como atletas. Viver segundo as normas. E onde estão as normas? Onde estão as leis que nós vamos viver regimentados na palavra de Deus?
Aí ele nos compara também com o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Como vive o lavrador? O lavrador cuida da sua terra. O lavrador semeia. Primeiro ele prepara a terra. Depois ele semeia. Então ele cuida daquela terra. Ele simplesmente não vai lá, semeia e vai para casa dormir e esperar que os frutos apareçam sem que ele cuide. Ele cuida lá para que as pragas não dominem e estraguem a sua plantação. Todos os dias ele vai lá e olha se a sua terra está sendo bem, está indo tudo bem. Ele vai lá e cuida para que as pragas não destruam. E quando aquela terra começa a florescer, o lavrador começa a ficar feliz. E ele, quando vem os primeiros frutos, ele vai lá e desfruta desses primeiros frutos com alegria. Assim somos nós também. E onde estão os frutos que nós vamos desfrutar? Na obra. É na obra que nós ficamos felizes. Porque quando vemos os frutos, nós ficamos felizes. Quando vemos pessoas vindo para o Senhor, nós ficamos felizes, nós nos regozijamos. Amados, aí ele diz no versículo 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Nós aqui somos comparados a soldados, que não nos envolvemos mais em negócios dessa vida, porque nosso objetivo é satisfazer a Deus. Igualmente, nós somos como atleta, porque vivemos segundo as regras. Igualmente, nós somos como o lavrador, que trabalha e que somos aqueles que desfrutaremos os primeiros frutos. Nós somos os lavradores que semeamos, que cuidamos da terra, e nós vivemos segundo as normas. E onde estão as normas? Precisamos, amados, andar segundo a palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar da coroa, para que a gente possa andar segundo as normas, para que a gente possa permanecer naquilo que o Senhor quer para nós. Eu estava meditando sobre isso e pensando, todos estes aqui, eles não largam o seu chamado na primeira dificuldade. Todos estes aqui não largam o seu serviço na primeira dificuldade. Nenhum desses aqui podem sair e dizer, não quero mais ser um soldado, a minha perna está doendo, não quero mais ser um atleta, as minhas costas estão doendo, ai, está ardendo o meu pé, ai, está doendo, não quero mais lavrar essa terra, olha, isso não dá certo, minhas costas estão doendo, não quero mais usar enxada, não quero mais passar aqui, essa terra aqui não presta, mas eles continuam firmes. O problema é que hoje a gente está cheio de crente, de cristão, que não aguenta mais nada, não quer suportar mais nada. Por qualquer coisinha, estão deixando as suas redes, estão largando aquilo que Deus colocou em suas mãos. E a começar em mim, essa lição serve para nós. Não podemos largar o que Deus colocou em nossas mãos para ser feito. Porque nós somos comparados, não é com coisas fraquinhas, não. As comparações aqui é com soldado, com atleta e com lavrador. Com pessoas, com figuras que trabalham, com figuras que suam, com figuras que lutam, que sentem dor, mas não param. Porque o objetivo é agradar aquele que nos arregimentou. Não pare. Como diz a música da Ludmilla, nunca pare de lutar. Começando em mim, Deus diz, Francileide, nunca pare de lutar. E como um soldado sempre carrega o outro, diga para o seu irmão quando ele precisar, nunca pare de lutar. E se precisar, carrega o seu irmão. Como diz aquela música do soldado ferido, derrame o bálsamo sobre a vida do teu irmão, porque você tem quando o outro precisa. Se preciso for, eu fico vendo a imagem de um soldado carregando o outro no meio da batalha, porque o outro não aguenta, mas aí tem um outro soldado que está melhor que ele e o outro carregando, porque aquele soldado ainda tem vida nele, mas está ferido, e a gente pode ajudar um ao outro. Quando eu vejo eu me lembro de uma corrida, eu não sei quem foi, mas ele não ia mais ganhar a corrida, mas ele não desistiu de correr.
O importante, irmãos, é não pare de correr, não pare de correr, não pare, porque você vai chegar no final. Não pare. Enquanto tiver força nas suas pernas, não pare de correr. Jamais. Porque nós vamos de prestar contas para com Deus de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Fiquemos com essa meditação para o dia de hoje. Amém? Deus nos abençoe.